O fundo da tela tem o símbolo de uma cadeira de rodas com uma arte estilizada em desenhos geométricos sobrepostos com tonalidade mesclando as cores preta, marrom, vermelha, laranja e amarela. O apresentador Mário, de fisionomia oriental, aspecto de 50 para 60 anos, cabelos grisalhos e curtos, rosto ovalar, barba rente por fazer, está usando camisa preta e por cima uma blusa esverdeada de zíper. A entrevistada tem uma fisionomia morena clara, cabelos pretos e longos, rosto redondo, a idade aproximada de 37 para 47 anos, veste uma camisa escura com alça. Formada em administração pelo Instituto Newton Paiva e em direito pela Faculdade Dom Helder Câmara. Atualmente preside a Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais, cuja gestão terminará em 2025. No seu desenvolvimento como pessoa, o que representa o xadrez? Então, eu acho que o xadrez, ele, para mim, né? Hoje ele é um hobby, né? Para mim é mais um hobby. Eu participo das competições, mas como eu falo assim, eu uso ele muito para é uma coisa divertida, né? Para diversão também. E a gente usa, por exemplo, o meu contato com o xadrez, ele foi bem tempo atrás, só que eu não tinha muito tempo disponível para me dedicar, né? E aí, porque a gente sabe, trabalhando com o xadrez pessoalmente, a gente sabe dos benefícios que ele traz. E a gente vê, por exemplo, no nosso meio, que é lógico que é para todo mundo, o xadrez, ele é bom que ele é um esporte muito democrático, né? Sim. Porque você pode ir Eu já vi criança que não... a mão da criança era menor do que a peça do xadrez. E era maior, a peça era maior do que a mão dele, né? E aí, o que acontecia? Você vê, criança de 4 anos, às vezes já começa a interagir com o jogo, porque eles são muito curiosos ainda, né? Como crianças, é bom. E até não tem limite de idade. Eu tinha um amigo, agora a gente está meio afastado, que ele foi até professor, o pai dele, com 102 anos, e parece 101, 102 anos, jogava. Imagina. Então, ele não tem limitação. E é claro que nós temos os níveis de competição mesmo, né? E os níveis, assim, de cada um acaba que vai usar o xadrez de uma forma que ele... eu quero, como na federação, né? A gente vê pessoas, eu quero participar das competições. Não, eu quero só um lazer ou uma integração ali com outras pessoas. E para mim, eu comecei há bem tempo atrás, eu comecei, eu tinha 15 anos na época, que eu tive o meu primeiro contato com o xadrez. Só que fiquei muito tempo afastada. Então, lógico que talvez hoje, se eu tivesse me dedicado mais tempo, eu tivesse um nível, lógico, melhor. Mas depois com o tempo, eu fui acompanhar um pessoal aqui de Belo Horizonte, que foi participar de uma competição em São Paulo, né? Aí eu voltei a me interessar. Falei, gente, eu vou me interessar de novo por isso. Vou me dedicar. E aí, foi tão engraçado que eu estava vendo televisão. Cheguei do serviço, liguei a televisão e fiquei lá horas. Aí, assim, gente do céu, eu lembrei da música que eu falei, a televisão me deixou Budman. Eu estava ali, assim, como tudo na vida, a gente tem que saber usar, né? E eu estava vendo as coisas que não me acrescentavam nada, só bobagem. Aí eu peguei, larguei a televisão, comprei um tabuleiro de xadrez, comprei 3 livros, na época até os primeiros livros que eu comprei, e comecei a me dedicar mais ao xadrez. E aí, gosto do xadrez como a ciência mesmo, né? Não só... Eu gosto de estudar, eu tenho vários livros, então eu gosto muito do xadrez como conhecimento, né, também, e para jogar, né, que a prática é necessária. Sim, a prática é bem necessária. É. E essa
início do conhecimento do jogo de xadrez partiu de quem? Do início, Fala. eu estava na escola. Sim. E aí, o pessoal que já jogava, porque nessa escola, igual era na escola especial lá, né, para os deficientes visuais. Tinha um rapaz lá, um professor, que só que na época que eu aprendi, não foi com ele, mas eu fiquei sabendo que ele que se interessou primeiro pelo jogo e foi ensinando para algumas outras pessoas lá. E através dele, muitas pessoas tiveram contato com o xadrez, muitos estudantes lá, sabe? E foi através de um desses aí que tinha aprendido com ele, aí ele me ensinou. E aí foi lá na escola, eu só depois não dei prosseguimento, né? Mas a gente sabe que o xadrez, ele ajuda bastante para o estudante, né? Porque você melhora a concentração, o raciocínio lógico, né? Para tudo isso, e eu acho até que as escolas estão aumentando gradativamente o uso, né, do xadrez nas escolas. Mas eu acho que ele devia até ser uma política de governo, viu? Porque eu acho que o xadrez, assim como, por exemplo, a gente sabe, né, nos países do mundo em que o xadrez tem o maior destaque, que desde criança, igual o futebol aqui no Brasil, que o menino pequenininho já tem acesso a uma bola, né? Nesses países, principalmente do leste europeu, as criancinhas os primeiros contatos são com o xadrez, né? Então, Só para o nosso internauta ter uma noção, o atual campeão mundial começou com o quê? 6 anos? não, sim, eu falei que um dia brincando, né, fazendo as comparações, eu falei que esse pessoal lá fora, né, da Rússia, dos países ali da China, que agora foi, né, que é o atual campeão, esses países, eu falei que na mamadeira dos meninos é um tabuleiro de xadrez. Pois é. Mas ainda tem muito para o xadrez conquistar a paixão nacional. Porque é apaixonante, o xadrez é apaixonante, né? Quem conhece não consegue largar de fato, né? É verdade. É como andar de bicicleta, você não esquece. Não É esquece. Pode verdade. até ficar meio enferrujado. Exato. Porque para você ter uma ideia, né, eu acho assim que como que a divulgação, né, você pode despertar o interesse, porque foi na época da pandemia, né, que surgiu aquele filme que Sim. foi lançado, Não a foi filme, série, né? uma É uma série, série, isso. É uma A série. série da Netflix. Ontem mesmo eu conversando com o médico, aí ele falou: "Você assistiu?" Eu falei: "Você assistiu?" Então, quer dizer, muita gente assistiu e se interessou pelo xadrez por causa, né? Ainda mais que a gente estava no meio de uma pandemia, e, Sim. e aí que houve um grande crescimento do xadrez online, né? E para nisso, o que você acha desses jogos online? O que você Olha, tem? Sua opinião. eu acredito assim, infelizmente, a gente sabe que as pessoas cometem, assim, eu acredito assim, bobagem, sabe? De se enganar, né? Porque as pessoas usar uma máquina para fazer um lance, essas coisas. Então, tem muita gente que acaba não gostando de jogar online por causa disso, né? Por causa dessas irregularidades que as pessoas cometem. Mas, assim, eu joguei muito na pandemia mesmo, porque a gente não tinha os torneios presenciais. Eu participei de muitos torneios online. Agora diminui um pouco. Acho que o pessoal também se passou por causa do retorno dos presenciais. Sim. Eu jogo muito online ainda, ali eu pego um aplicativo ali, jogo, mas a gente tem torneios valendo, essas coisas assim, acaba que a gente não fica muito crente neles não, sabe?
Ah, É bem ruim isso, é bem ruim porque é tecnologia, igual eu falei, né? Facilita muito, gente. Você interage com o jogador de qualquer lugar do mundo, né? é, para você, o Neide, você equivale a um jogador principiante, intermediário ou avançado? Eu, Não, o Neide. o Neide, É, tá no intermediário. Né? intermediário? Eu ganhei Uhum. dele. É? Ah, legal. É, Ai, ai, é. ai. O Tô Eneide, bem. ele é muito imprevisível, para te falar, sabe? Tem Aham. horas, eu não me esqueço, ele participou de uma, porque o nosso torneio, ele é feito na verdade, ele é uma Copa Brasil de xadrez, né? Hum. A gente tem 4 etapas classificatórias e as etapas finais. Eu falo as etapas porque até bem pouco tempo a gente selecionava os 8 melhor classificados, faziam um Shuri, né? Um Shuri que é 8, então 7 rodadas, todos contra todos. Uhum. E aí saía o campeão brasileiro absoluto. Hum. E aí, há um tempo atrás existiam as 2 finais, a final do absoluto feminino e a final do absoluto geral. Só que Uhum. aí depois a gente começou a diminuir a participação feminina. E aí a gente ficou um tempo sem, faz 2 anos, não tinha final. E Hum. agora, esse ano, como até mesmo pelos torneios online, apareceu muita gente nova, tem muitos jogadores. Nós conseguimos fazer um torneio online com 150 jogadores. Poxa. E nisso aumentou a participação feminina também. E Uhum. aí, o que aconteceu? Desde o ano passado, a gente retomou com a final feminina. Inclusive, eu Hum. fui a campeã. Isso, então, vou ter que desafiá-la. Com certeza. Uai, será um prazer. Tá bom. Também Mas vai ser online, viu? Vai ser online, tá vai ser bom? lá, não, tranquilo. Só uma pergunta. Hum. Você consegue distinguir os movimentos sem cantar ou você precisa cantar as jogadas? Não, se for no online, eu consigo distinguir. Ah, Aí eu então uso o tá. computador da tela maior, né? Aham. Ah, Aí então tá. é. Beleza. Bom, então, voltando ao assunto da presencial, a Uhum. retomada, né? Ou seja, para vocês, a pandemia ajudou no sentido de evoluir o xadrez, do seu conhecimento, mas a falta de não ter torneios presenciais afetou de alguma maneira? Olha, os torneios presenciais, né? Claro que acho que estava todo mundo até sentindo falta, porque nós fizemos a última etapa que nós conseguimos fazer presencial foi a de março de 2020, bem antes já daqui um pouquinho antes, né? Acho que a gente acabou a etapa e aí já no Brasil já estava tomando as medidas restritivas, né? Uhum. Então, para nós, assim, foi bem ruim, né? Lógico, para nós, para todo mundo, né? Lógico, você ter as restrições por causa de uma pandemia que foi muito séria, né? Então, Uhum. para nós foi ruim para o xadrez também. Mas, como eu falei, assim, como essa capacidade, né, de adaptação que as pessoas vão buscando, para o xadrez houve, né, o maior crescimento online. Então, foi que eu te falei que a gente fazia torneios por WhatsApp, pelo Skype, pelas plataformas, né, de jogar. Uhum. Então, ele supriu essa necessidade. É claro que o torneio presencial é bem diferente, né? É outra coisa. Você vê as pessoas, interage, é bem bacana, é mais legal do que você ali jogar no distante, né? Uhum. Mas assim, o xadrez, essas medidas que aconteceram para a pandemia, por causa da pandemia, de
Foi onde surgiu o projeto Checkmate, o pessoal começou a dar aulas, né? Uhum. A dar aulas para pessoas de qualquer lugar do Brasil, né? Você podia dar aula para iniciantes, é onde a gente começou a ter muito mais deficientes jogando. Uhum. E aí, retomando os presenciais, né? A gente, é lógico que não é barato, né? Um dos impedimentos dos torneios presenciais é o custo, né? Ainda mais se você for pensar que o Brasil, pelas dimensões que ele tem, para você se deslocar do sul para o norte do Brasil, é um grande pedaço de chão, né? Sim, sim. Então, os torneios presenciais, eles têm essa dificuldade, igual a gente estava falando, questão de transporte, não só pela acessibilidade, mas por exemplo, transporte para algumas regiões dá para ir de ônibus, mas tem gente que, por exemplo, usa o passe livre, né, no ônibus e não tem a disponibilidade necessária. Então, tem muita gente que às vezes gostaria de participar dos torneios presenciais, não vão porque o custo é mais elevado, né? A gente tem que, ao contrário, por exemplo, de alguns torneios, dos torneios abertos, a gente participou. Eu tenho até incentivado, né? Eu sempre incentivo, como presidente da federação, o deficiente, sempre que possível, participe de torneios abertos. Por quê? Uhum. É uma forma das pessoas, de outros jogadores, saberem que o deficiente visual joga xadrez. Porque, Uhum. às vezes, os nossos torneios, eles são restritos aos deficientes, mas acaba ficando um grupo fechado, né? Então, esse ano, por exemplo, nós participamos do Floripa, que já é um torneio tradicional, que Bem acontece todo tradicional. mês. Hã? É bem tradicional. Bem tradicional. Ele acontece no mês de janeiro, lá em Floripa. Agora vai ter outro torneio. E o pessoal, com isso, eles têm colocado até premiação em dinheiro para o deficiente, entendeu? Ó. No Floripa teve, agora vai ter um torneio que é realizado no Paraná, lá na cidade de Caiobá, né? Que é o torneio chama Sesc Caiobá. Uhum. Ele também é um torneio aberto que está com premiação para o deficiente. Então, eles põem, além das categorias, né? Que normalmente acontecem, às vezes pelo nível de rate, feminino, sênior, juvenil, eles têm incluído o deficiente. E isso é bem bacana porque dá uma maior visibilidade para o xadrez, né? Para o nosso Uhum. xadrez. Uhum. É bem legal. Mas os torneios presenciais, igual eu falei, eu gosto muito, porque há uma empolgação, né? Até um incentivo a mais para a pessoa jogar e tal. Só que, como eu falei, agora nós fizemos uma etapa, né? A etapa em Florianópolis, foi, na verdade, em São José, né? Que é Grande Florianópolis. E tivemos a etapa Centro-Norte, que foi a primeira vez que foi realizada no norte do Brasil, né? Foi lá no Pará, na cidade de Parauapebas, que Uhum. fica no sudeste ali do Pará. E então você vê as dimensões do Brasil, a gente tem uma certa dificuldade para que as pessoas gostariam de participar, mas tem vezes que, porque se a gente não fizer na região, acaba que a gente está impedindo que as pessoas, né, tenham acesso. Uhum. Porque, como a gente fala, se é difícil ir do sul para lá, é difícil eles virem cá para o sudeste, né, sul. Então, se a gente não desenvolver nas regiões, a gente elimina pessoas, né? Às vezes a gente recebe críticas, nossa, vocês vão fazer lá no Pará? Vamos, porque é uma federação que se diz brasileira, né? Sim, sim. Então, o que que a gente faz? A gente divide o Brasil em 4 regiões. Sul, Sudeste. Como a gente tinha pouca participação do Norte, então ela, em vez de ser Centro-Oeste, é Centro-Norte, Uhum. que aí engloba os estados do Centro-Oeste e da região Norte. E o Nordeste, então Sul, Sudeste, Centro-Norte e Nordeste. E aí são etapas classificatórias.
mas elas não são restritas à região, né? Por exemplo, se a gente faz lá no Centro-Norte, que esse ano foi lá no Pará, pessoas de outras regiões podem participar. Por que isso? Porque o nosso xadrez, ele ainda não tem a participação que a gente gostaria, que os próprios enxadristas gostariam, né? Que como eu falei, às vezes a pessoa quer participar, mas não dá, né? Não tem condição financeira de ir. Mas a gente mesmo assim, para a gente não restringir, igual um tempo atrás, era mais ou menos, ficava ali em Brasília, que era o máximo, ou Goiás, né? Que era o máximo que a gente atingia ali no Centro-Oeste, ficava restrito São Paulo, Belo Horizonte, mas e depois foi descendo ali para o Paraná, né? A gente faz torneios em Curitiba, tem boa aceitação, é um acesso fácil. E no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas a gente ficava poucas regiões. Então, a gente expandiu. Então, esse ano foi a primeira vez que foi realizado no norte do Brasil, e o ano que vem já estamos com perspectiva de fazer, já tem gente interessada em fazer lá de novo. E no Nordeste, esse ano vai ser em Salvador, né? Termina o terceiro bloco da entrevista com a Márcia Maria Dias Lopes. O quarto e último bloco surgirá na sequência. Sugiro acompanhar a conversa com Oneide Souza, que está indicada no campo clicável da tela. Caso tenham gostado da conversa, deixe o like, comentem para criar uma comunidade específica sobre a matéria. Acione o sininho para poder receber novas notificações e compartilhe com seus amigos.